minha vida profissional, na verdade, trabalhando com meu pai. Meu pai era varejista no Rio de Janeiro, do mercado de lingerie. Eu era muito novo, enfim, ele precisava de um herdeiro, era natural que eu imaginasse a possibilidade de me juntar a ele. Eu fui fazer estatística, sou formado em estatística e trabalhava com meu pai. Em algum momento, as coisas não funcionaram como eu gostaria ou como ele gostaria, e eu era muito novo, eu tinha aí acabado de entrar na universidade, trabalhando com ele. Falei, eu vou, enquanto der para levar a universidade e o trabalho com meu pai, eu vou fazer isso. Mas depois de uns 2 anos, eu acabei decidindo estagiar, fazia o curso de estatística, mas fui para a IBM. Nossa, e foi uma escola que me deu muito orgulho, porque realmente foi muito importante ter vivido uma experiência nova para entender o que é uma empresa organizada, porque eu vinha de uma empresa familiar. Então, essa experiência de uma empresa como a IBM, no momento maravilhoso da IBM, eu estou falando aí de quase 40 anos atrás, foi uma escola muito importante. Então, eu fui estagiar na IBM, eu estava estagiando na IBM, e no meu último ano surgiu uma oportunidade de eu deixar a IBM e me formando, eu me juntar à Shell. E eu acabei indo para a Shell e fui fazer uma coisa que não tinha nada a ver com a minha vida profissional até então, não tinha nada a ver com estatística. Eu fui para a área de vendas, eu fui para o campo, eu fui para a rua, peguei um carro, fui rodar uma parte enorme do estado do Rio de Janeiro para vender óleo e graxa, imposto de gasolina do concorrente, troca de óleo. Não tinha marca Shell, era assim a parte talvez mais complicada de vender, porque você vendia para os concorrentes da sua empresa. Foi também uma experiência muito rica, aprendi bastante. Uma outra escola, a Shell, foi uma escola realmente muito poderosa. Aí já no mercado mais profissional, porque eu estava, vamos dizer assim, formado, trabalhando e no dia a dia precisando performar para sobreviver. O estágio, obviamente, é sempre uma coisa um pouco diferente. É, e dentro da Shell, depois de alguns meses em vendas, a estatística entrou em campo. Eu tive, por formação e também pela experiência em vendas, eu tive o convite para assumir a área de preços da Shell. E isso foi uma coisa importante na área de lubrificantes. Na verdade, eu não era o head da área, mas eu tocava a operação de preços dentro de uma área maior de planejamento e tal. Isso foi muito bacana, porque eu usei a experiência de vendas, a minha formação em estatística, para trabalhar preços no mercado, falando para de vendas diariamente e tal. Isso foi muito bacana, fiquei talvez 1 ano e meio fazendo isso. De lá, recebi um convite para ir para a área de planejamento. Então, na Shell, tudo aconteceu muito rápido, de uma forma muito positiva. Só tenho memórias positivas dessa marca, dessa empresa, que hoje virou Raízen, né? Numa evolução aí com a Cosan. Mas o fato é que eu saí de lá dessa função muito orgulhoso. Quando eu entrei em planejamento, logo depois, coisa de 15, 20 dias, uma entrevista que eu tinha feito um mês antes no Banco Nacional acabou virando uma oferta. Na época do Ayrton Senna, já tudo acontecendo no banco, era uma experiência nova, eu estatístico, a cabeça matemática ajudava, enfim. Tomei a decisão, mudei de empresa, fui para o Banco Nacional, e no Banco Nacional também fui fazer coisas que eu nunca tinha feito na vida. Eu fui fazer produto, fui desenvolver produto para pessoa física. E aí a experiência de campo ajudou, de levantamento, de entendimento de necessidade do consumidor, as coisas evoluíram nesse sentido. Eu fui desenvolver produto, acabei nessa fase de Shell, passei de Banco Nacional, a Shell está na cabeça ainda, de Banco Nacional, eu passei um tempo no Rio, acabei indo para São Paulo, mais próximo do mercado principal do Brasil, que é o mercado de São Paulo, não só desenvolvendo produto, mas também apoiando a área de vendas. Enfim, as coisas evoluíram muito rápido. O Banco Nacional estava um turbilhão naquela época. Eu sei que eu acabei, Danilo, simplesmente recebendo um convite para começar uma atividade na área de seguros. E aí, outra coisa que eu também não conhecia. Só que seguros tem muito da dinâmica matemática, a área atuarial e a área estatística trabalham muito próximas. E eu fui para a área de seguros para cuidar da maior carteira de seguros que existe até então, creio que ainda é maior no Brasil, que é seguro de automóvel. Eu fui ser o gestor de produto
da carteira de automóvel, que na época representava mais ou menos 50% do negócio. Então, isso também era uma promoção. Eu voltei para o Rio de Janeiro nesse momento, a seguradora, a área de marketing e produtos ficava no Rio. Eu fui para o Rio, fui tocar seguros, ganhei um chefe novo que foi talvez a pessoa mais inspiradora com quem eu já trabalhei. É um cara chamado Edmur Sayane. Esse cara, porra, abriu a minha cabeça para marketing, para comunicação, mais do que só produto, mas também o lado da comunicação. E ele começou a discutir uma coisa comigo sobre o valor da retenção de um cliente. Aí algumas frases históricas do tipo custa 5 vezes mais caro conquistar um cliente do que reter um cliente, temos que investir em retenção e tal. E eu queria que você fosse o cara que tocasse isso. Ele me deu a chance de sair do Brasil, de investigar, de aprender, de fazer benchmarks fora do país. Eu acabei voltando com uma expressão que até então não existia. Eu estou falando de 1993. Marketing de relacionamento. Isso era uma novidade. Eu adorei. Eu fui possivelmente o primeiro profissional a usar essa expressão, esse título no Brasil. Fui fazer isso, esse marketing de relacionamento, onde a estatística tinha um poder muito grande, porque era muito baseado em acuracidade, em assertividade, em foco, em resultado, cross-selling, upselling, enfim, aprendi muito nessa área. E isso mudou minha vida profissional inteira. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei a trabalhar com marketing de relacionamento, eu me apaixonei e descobri que eu tinha, eu não sei se dom é uma palavra um pouco forte, mas eu tinha uma afinidade enorme com essa atividade. E eu adorei, trabalhei forte nisso. Da seguradora, eu assumi o conglomerado, eu passei a fazer isso para o banco também, para a área de cartões também. Então, foi uma promoção importante. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. Aprendi demais, cresci, tinha verba, tinha espaço, tinha apoio, grandes parceiros. Um grande amigo chamado Luiz Carlos Urquiza, que é o presidente da Bodytech hoje, e um dos sócios, super apoiou. Ele era um cara de vendas, um cara super estratégico, abriu as portas. Enfim, eu sempre tive muita torcida a favor para me ajudar. Nunca consegui fazer nada sozinho, mas mais do que equipe, eu tive apostadores, apoiadores, pessoas que me ajudaram demais. E depois dessa história de marketing de relacionamento, eu tive uma oportunidade, porque aí minha carreira também, você acaba botando pressão na empresa para você crescer. Eu assumi a diretoria de marketing do chamado Banco Corporativo, do Business to Business. Então, isso eu estou falando de 94, ou seja, 93, 94, foi banco final de 94, eu me mudei para São Paulo para cuidar do banco corporativo, né? E é uma outra história, um outro mundo, tickets médios maiores, poucos clientes, grandes valores. Então, nessa história, quando eu olhava para trás, eu tinha mexido já com IBM, com vendas na Shell, com preço, com planejamento, com desenvolvimento de produto, pessoa física, com marketing de retenção, relacionamento para o banco, para a seguradora. Fui para São Paulo para exercer a função de diretor de marketing do Banco Corporativo, pessoa jurídica. Fiquei coisa de 1 ano e pouco lá e o banco foi absorvido pelo Unibanco, acabou o Banco Nacional. E eu nunca tinha esquecido o que era marketing de relacionamento na minha vida. Recebi um convite de um grande amigo, que é o Alexandre Ascioli, que tinha na época o grupo 4A, e a gente brincava que tinham 4 As no grupo, né? E eu era um dos 4 grupos, mas um dos 4 As, mas não tem nada a ver, isso era só brincadeira, os 4 As vinham de uma outra história dele, do próprio nome e tal. O fato é que o Ascioli me convidou para assumir uma empresa que também teve um papel transformador na minha vida, que era a Data Media. A Data Media trabalhava com database marketing, não fazia comunicação, era basicamente planejamento, tecnologia para assertividade de target e eficácia de resultados em vendas e tal, cross-selling, upselling, era basicamente estratégia, utilizando dados. Aí eu já estou falando de novembro de 95. Dados, estatístico. Tinha uma empresa, a única que fazia isso no Brasil na época, eu topei
e eu fiz uma coisa que teria sido uma grande cagada se tivesse dado errado. Não deu. Eu peguei a minha rescisão, o Banco Nacional foi um banco, uma empresa super gentil comigo. Eu disse que quando o Unibanco fez o convite para eu ir para o Unibanco, fizeram o convite para assumir a área de marketing de pessoa física do Unibanco. Teria sido um grande desafio, virou Itaú depois, enfim. Seria uma coisa muito bacana, mas eu estava apaixonado pelo assunto marketing de relacionamento e o convite para ir assumir a Datamedia era muito forte. Eu não resisti. O Banco Nacional aceitou fazer um acordo comigo, me liberou, eu cumpri 60 dias de transição para poder ajudá-los na migração dos projetos e tal, e ele fez a demissão, liberou meu fundo de garantia. Eu peguei todo esse dinheiro e eu comprei participação de 3 sócios da Datamedia, ganhei mais um pedaço do Alexandre, então eu passei a ter um pouco mais de 1/3 do negócio. E foi uma aposta. Tinham 5 funcionários apenas, tinham mais sócios do que funcionários praticamente, mas a gente fez uma aposta muito grande, foi uma aposta muito bem sucedida. A gente, depois de 2 anos, a gente fundiu a Datamedia com uma agência chamada DMA, de marketing direto, e a Datamedia passou a ser uma agência não mais de database marketing, mas de marketing de relacionamento, onde tinha o chamado 3Ds, marketing direto, digital e database. Era o posicionamento, a gente cresceu, liderou o mercado, tinha um respeito muito grande, grandes sócios, e eu acabei com o meu dinheiro, comprei a participação desses sócios menores e acabei, em 98, começando uma conversa para virar uma multinacional ou parte de um grupo internacional, que era a FCB. Tive uma outra conversa em paralelo, que não veio ao caso, mas fechei com a FCB, e a gente acabou valorizando o meu investimento depois dos 4 ou 5 anos, ou seja, de 95 para 2000, que foi quando eu fiz a venda, 150 vezes. Então, realmente foi uma aposta extremamente bem sucedida e que eu podia ter jogado todo o meu dinheiro, toda a minha poupança histórica fora, tentando. Mas eu tinha 30 anos, estava fazendo 30 anos nessa época. Se desse errado, depois de 2, 3 anos, eu estava novo ainda, podia voltar e tentar. Nunca gastei o que eu não tinha. Então, era um risco calculado, definido e dentro do que eu podia investir. Então, a gente transformou a Datamedia numa coisa gigante, multinacional, regional, e fui muito bem sucedido. Apesar de eu ter elogiado todas as empresas por onde eu passei, porque eu fui muito bem tratado, respeitado e tal, a fase onde eu acho que eu fui mais feliz, pelo menos mais bem sucedido, foi na Datamedia, no período de final de 95 até 2000, quando eu vendi, e depois até 2006, quando a Datamedia se fundiu com a Giovanni FCB na época, para criar o que foi a Draft FCB e depois virou FCB. Então, fui muito feliz. Beatriz Airosa, José Renato Raposo, Patrícia Marinho, e depois veio o Fernando Guimarães, que saiu e virou o Rui Piranda, o Gerson Lupatini, pessoas que são amigos até hoje, a gente se respeita, se admira e tem muita saudade. Então, foi uma experiência muito bacana. A fusão com a FCB, que aconteceu a partir de 2006, quando no mundo a FCB e a Draft se fundiram, criando a Draft FCB, foi a experiência mais difícil e frustrante para mim. Frustrante porque era um modelo que eu não acreditava no jeito de fazer, existia uma pressão muito grande da Draft no mundo para acelerar a fusão, e eu acho que se eu tivesse feito de uma outra forma que eu tinha proposto na época, acho que seria mais bem sucedido, porque quando você acelera e mistura 2 culturas muito bem sucedidas, a Giovanni era muito bem sucedida, muito bem gerenciada pelo Paulo Giovanni, pelo Adilson e tal, mas com a fusão com a Datamedia, a gente forçou a 2 culturas e 2 histórias maravilhosas a virarem uma terceira. O Giovanni saindo nessa época, então eu assumi a operação no Brasil, o Adilson tocava a criação e eu tocava a operação em área financeira. Foi muito difícil, foi muito desgastante, foi muito frustrante. Eu acho que a gente perdeu muito valor. A gente criou uma coisa nova, o mercado reconheceu e a gente foi financeiramente bem sucedido. Mas eu acho que a gente perdeu uma oportunidade gigante de fazer melhor o que a gente fez.
eu perdi talento, eu perdi cliente, e como o produto novo era bom, a gente até conseguiu passar pelos primeiros 2, 3 anos de fusão e criou uma grande operação que é hoje a FCB. Mas eu acho que poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais tranquilo e mais bem sucedido. Então, entrei para a FCB no final da história, para o grupo da FCB em 2000, né, tocando a Datamedia ainda sozinha até 2006. Depois de 2006 até 2010, eu toquei o Brasil. 2010, assumi a América Latina. E aí, de novo, a estatística me ajudando demais, porque o presidente global da Draft, o Howard Draft, e o vice-presidente executivo, o COO, o Lawrence Boschetto, a gente teve muita afinidade, eles adoravam esse meu background matemático, financeiro, preciso, orientado, direcionado ao resultado. A gente tinha mais de 30% de margem na época, isso era uma coisa que eles admiravam e respeitaram, sem perder clientes, sem ter problema trabalhista, fiscal, legal e tal. Então, isso foi uma coisa muito bacana, e eu fui muito feliz, assumi a América Latina junto com o Brasil. Foi curioso porque eu tinha acabado, assim, tinha me casado novamente há pouco tempo, antes disso, e eles me perguntaram de se mudar para Miami para assumir a América Latina. Eu falei assim, não. E aí foi um susto, porque não, você não quer ser promovido? Eu falei assim, eu topo ser promovido, eu não topo sair do Brasil, eu acabei de casar. E se a gente trouxesse Miami para São Paulo? Eu falei, como é que é isso? Assim, você traz quem você quiser, quem você não quiser, você contrata no Brasil e você toca a região desde São Paulo. Eu falei, fechado. E assim foi. Virei regional desde 2010 e toquei minha vida, mudou presidente meia dúzia de vezes lá fora, novos presidentes, novas fusões, novas mudanças, até que em 2018, já com o presidente Carter Murray, presidente global da FCB, eu estava cansado, já tinha 35 anos praticamente de vida profissional, e eu decidi que estava na hora de fazer uma mudança, tirar o pé, aliviar um pouco a pressão. Eu estava cansado de praticamente 25 anos tocando agência. 25 anos gerenciando P&L, retenção, projeção, explicação, contrata, demite, troca. Era uma coisa muito desafiadora, mas 25 anos depois se tornou uma coisa muito cansativa. E conversei com o meu chefe no dia 1º de novembro de 2018. Falei, Carter, não quero mais, quero sair e estou aqui para te ajudar na transição da forma que você precisar da minha ajuda. Ele falou assim, mas eu queria que você não saísse, me ajudasse, mas você não saísse. Eu falei, tudo bem, mas eu quero trabalhar um pouco menos, eu quero tirar essa pressão, eu não quero mais, nesse momento da história, P&L de agência. Ele, tudo bem, acha alguém para te substituir e fica um tempo como chairman, fazendo transição. Eu falei, tudo bem. Assim foi. Trouxe de volta um cara que eu admiro demais, que eu sou fã de carteirinha, na turma do gargarejo, que é o Ricardo John. O Ricardo John tinha sido nosso diretor de criação da FCB, saiu muito bem, foi para a Thomson, cresceu, evoluiu, amadureceu, e eu decidi que eu queria uma liderança criativa na agência. Eu acho que isso é um valor no mundo publicitário. Não é fácil achar criativos capazes de gerenciar. O John tem essa capacidade de sobra, é um coração acima de qualquer coisa, focado em cliente, gentil, inteligente, atualizado. Enfim, era o cara. Foi avaliado, foi aprovado e fiz a transição com o John do meio de 19, quando ele foi efetivado, levou 7, 8, 9 meses para achar, negociar e tal. Então, no meio de 2019, o John se juntou e eu fiquei como chairman até 31 de dezembro do ano passado, trabalhando menos. A Covid, né, a pandemia, me ajudou se eu puder dizer que uma pandemia que causa tanto mal ajuda, mas me fez ficar fora da agência, o que deu espaço para o John. E isso acelerou demais a conquista de espaço, de confiança dele. Ele manteve um grande número de pessoas que já estavam na agência, porque eram pessoas que ele também respeitava, gostava demais,
e ele trouxe mais um outro grupo muito importante que ajuda até hoje ele a liderar a agência. Então, fiquei muito feliz com esse processo, até 31/12 do ano passado. Estou na fase final aqui do meu non-compete, né? E super feliz, super bem tratado na saída, apoio no que eles precisam, vira e mexe, um me liga para resolver um assunto, um cliente, ou um prospect, uma oportunidade, e eu, onde eu posso, eu ajudo, porque tenho muito carinho por essa marca e por essas pessoas. Estou nessa fase de sair oficialmente da FCB do non-compete. Esse ano não farei absolutamente nada, a não ser melhorar meu handicap no golfe, que era um objetivo antigo, né? A gente saiu de São Paulo, a gente está em Búzios aqui para fazer essa transição tranquila. Já estou aqui em Búzios há alguns meses com a minha esposa e família e tal, e acho que até o final do ano não farei nada. Mas, certamente, a partir do ano que vem, a dinâmica na minha vida vai ser completamente diferente do que jamais foi. Primeiro que eu não acho que você precise juntar obrigatoriamente trabalho com remuneração. Você pode trabalhar ajudando e não ser remunerado. Você pode juntar pontas, ajudar pessoas e ser remunerado. Então, são coisas que não precisam conviver necessariamente juntas. Segunda coisa importante é que, hoje em dia, os formatos de trabalho mudaram demais, sejam os formatos de full-time, part-time, físico e remoto, PJ, PF, sócio, investidor, enfim, tem muitas formas diferentes de você trabalhar, de você se envolver. E a outra coisa importante, que eu acho que é um recado para todo mundo, as profissões novas estão aí. O que eu fazia no passado não necessariamente é o que eu farei no futuro. O que você junta é um pouco da tua história, da tua experiência e, eventualmente, ajuda um mercado novo, pessoas novas a evoluir. Eu espero que eu consiga, mais uma vez, fazer uma coisa diferente e que me dê prazer e, eventualmente, sucesso. É curioso, porque minha vida profissional não foi assim planejada. Ela definitivamente não foi planejada. Eu planejei trabalhar com meu pai, fui fazer um estágio numa empresa de tecnologia, estudei estatística e fui para a área de vendas numa empresa de petróleo. Acabei indo para um banco e eu não trabalhava com nada na área financeira, a não ser a parte matemática. Nessa história de um banco, fui trabalhar com marketing, depois com comunicação. Eu não tinha formação de comunicação, até não citei, enfim, muita informação. O Banco Nacional, uma das coisas que me deu um MBA executivo na Copead. Eu não trabalhava sextas-feiras, de 94 a 95, porque eles queriam fazer um investimento, então aprendi muito nessa empresa, nesse mercado. O fato, daqui a pouco o Banco Nacional acabou, o Acioli me chamou para ser sócio, eu saí, não tinha imaginado ser sócio de porra nenhuma, estava bem como executivo, de repente virei sócio. Cheguei a imaginar vender, vendi, mas foi talvez só apenas um caminho profissional, vender ou não vender a tua empresa, mas não se eu vou seguir pelo caminho A, B, C ou D. Enfim, eu não consegui planejar muito, ou pelo menos nada que eu planejei deu muito certo. Mas eu acho que eu tive a tranquilidade, a bênção de Deus de olhar para o que surgia na minha frente e enxergar que aquele cavalo arriado era uma informação, era um sinal importante, positivo. E fazer dar certo, né? Eu sempre olhei para o copo meio cheio e fazia dar certo. Fazia dar certo, fazia dar certo. Tive um monte de sócios na vida, enfim, sócios na Datamídia, depois na própria Giovanni, e tive um outro negócio em paralelo, que foi uma corretora de seguros, de affinities, que eu tive sócio também. Todos são amigos até hoje. Eu nunca tive problema com sócio, e essa é uma coisa que muitas vezes machuca as pessoas. O fato, se pergunta sobre marketing na minha vida, eu acho que eu nasci para discutir cliente, consumo, oportunidade, só que não do jeito tradicional, universidade, curso, prova, me formei, aprendi, estágio em agência. A única função que eu tive numa agência até hoje foi de presidente e dono. Eu não tive outra, para o bem e para o mal. E eu cansei de dizer, se você cruzar por aí com os meus parceiros, os vice-presidentes e tal, eu cansei de falar, eu sou pior atendimento do que você, pior mídia, pior criativo, pior planejador,
Business Insights, sou pior que você, sou pior financeiro do que o financeiro. Só que eu acho que eu consigo olhar um pouco para o todo hoje em dia e trazer gente que eu confio, respeito e gosto de trabalhar junto. Então, acho que esse foi um valor. Então, marketing foi uma coisa que surgiu como uma força maior na minha vida. Nunca foi um objetivo, mas me atraiu como um imã e nunca mais me soltou. Essa coisa pulverizada, diluída, que ninguém controla nada, né? Nem veículo controla, agências têm as suas dificuldades para conseguir controlar, portanto, não conseguem. As produtoras têm o seu valor mais do que nunca de fazer acontecer, de botar de pé, mas não controlam. A verdade é que eu acredito que o futuro, para não arriscar demais, ele passa por ainda mais tecnologia e mais matemática, mais dados, mas ele passa por uma coisa que é a leveza e a possibilidade de você plugar coisas que existam por aí. Quem fizer grandes investimentos para grandes movimentos, eu não estou falando de multinacional que quer atuar no mundo todo, porque isso tem que ser grande, senão você não atua. Eu estou falando sobre, vamos pensar numa operação brasileira. Quem não conseguir ser leve, ágil, não fazer apostas pesadas e conseguir ter mente aberta, gente jovem, porque uma das coisas que eu aprendi, eu estou com 56. Há 3 anos atrás, mais ou menos 3, 4 anos atrás, foi em 2018, quando eu tomei a decisão de mudar, eu me sentia, de uma certa forma, ultrapassado. Então, ultrapassado aos 52, 53 anos de idade. Isso não existia 40 anos atrás. Você ia até 60, 70, se você não saísse do seu emprego, fazendo a mesma coisa. Então, hoje, eu acho que tem uma geração, que é a geração que vai mudar o destino da comunicação, que tem menos de 30 anos. Vai ter lá meia dúzia de pessoas de cabelo branco para ajudar a estabilizar, a tranquilizar quando a dor de barriga chegar, mas a leveza, a flexibilidade, eu acho que vai mudar o jogo. Não adianta olhar para o passado não garante absolutamente nada sobre o que está acontecendo hoje, muito menos o que vai acontecer amanhã. Profissões novas, mercados novos. Olha a lista de startups que existem por aí. Se você botar 100 nomes, 95 nomes de cada 100 são desconhecidos da população. São coisas que não existiam. Então, não dá para achar que qualquer regra, fórmula atual, não é nem do passado, serve para um futuro de 12, 18, 24 meses. Eu acho que a academia, não só pela liderança do Madia, do Fabinho, mas pela coragem de fazer, pela constância e consistência deles há tantos anos, tentando dar para esse mercado um pouco mais de seriedade, estrutura, visão e, principalmente, sendo um esteio para que as pessoas possam se amparar. Eu, na minha vida, já tive a oportunidade de contar com a ajuda deles em vários momentos, por várias razões diferentes. Então, a associação, para mim, ela acaba permitindo que você compartilhe as suas dores, as suas delícias, as suas visões com alguém que é neutro, que olha para o bem geral, que olha para todos. Porque eu estou numa multinacional, mas se eu não tivesse, não seria fácil achar parceiros com os quais você pudesse compartilhar dores de barriga. Você pode falar com um amigo, dois que são seus concorrentes, mas eles são seus concorrentes. Então, tem um limite de onde você consegue fazer isso. Então, quando você pensa nas associações, no Abramark, e tanta ajuda que já foi dada no mercado, eu só tenho a agradecer aos dois e os parceiros que eles têm para ajudar nesse processo. São parceiros meus de muitos e muitos e muitos anos. Tenho muito orgulho, estou muito feliz com o convite que vocês me fizeram para estar aqui. Eu estou numa fase de mudança de vida, de abrir a cabeça. Eu falei com você sobre startups. Talvez seja um caminho, abrir a cabeça para alguns negócios diferentes. Como a minha vida profissional, ela não foi linear, ela passou por muita coisa de petróleo, de banco, de seguros,
de agência, cliente. Eu acho que pessoa jurídica, pessoa física, minha formação em estatística ajuda de uma forma ou de outra muito nesse momento onde todo mundo quer resultado, quer conversão. Então, não dá para saber, mas por que não imaginar um futuro onde você se torna um investidor junto com investidores de oportunidades diversas, né? Eu não me vejo voltando para uma agência, eu não me vejo fazendo o que eu fiz por 25 anos. 25 anos como presidente de agência, não tem muito mais o que eu quero fazer nesse assunto. Não quero ser investidor apenas de uma agência, eu quero abrir minha cabeça sobre o futuro, profissões novas, negócios novos, consumo novo. Então, agradeço muito aí a Abramark pela oportunidade. Espero poder contar com a ajuda, como sempre pude, deles, e desejo todo o sucesso do mundo para todos eles, para você, Danilo. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo convite. Muito sucesso para todo mundo aí.